A senhora lançou uma nota em 2020 apontando a verdade está vindo à tona sobre a participação dos militares no golpe de 2016. Agora temos aí milhares e milhares de militares no governo Bolsonaro, e o ponto que eu queria tratar é: a senhora percebeu essa politização de militares ao longo do seu governo e qual foi a participação ativa desses militares no processo de impeachment, que hoje completa, hoje não, mas dia 12 fez 5 anos o seu afastamento, né? Olha, eu quero te dizer uma coisa, nem eu percebi e acho que nem a torcida do Corinthians. Acho que ninguém percebeu. Para mim, ficou cada vez mais claro a partir do momento em que o tempo passa. Duas coisas eu queria destacar. Uma é o próprio livro do general comandante, o último comandante das Forças Armadas, aliás, do Exército, o último comandante do Exército do meu governo, que foi o general do Twitter. Eu estou com um problema com o Vilas Boas, eu esqueço o nome dele. Pois bem, eu li o livro dele com uma certa surpresa, porque eu nunca vi um livro, eu nunca vi uma confissão clara do seu pensamento político. Então, eu descobri que eu não conhecia o general Vilas Boas. Eu descobri que o general Vilas Boas era adepto da teoria da direita norte-americana sobre o marxismo cultural, que vê uma conspiração de todos os movimentos sociais, e que é capaz de dizer que o racismo é culpa dos movimentos negros, a misoginia é culpa do movimento de mulheres, e assim sucessivamente. Mas, além dessa visão, que tem outras características, eu fiquei surpresa quando ele disse que a participação dele, porque a participação dele, no caso da eleição do Bolsonaro, está clara, seja na prisão, na pressão pela prisão e manutenção da prisão do presidente Lula, por meio do Twitter, seja também pelo fato de que, visivelmente, eles apoiaram o Bolsonaro, né? Eles deram todo espaço para o Bolsonaro ser eleito. Tanto é assim que o Bolsonaro o agradece e diz que esse apoio ficará entre eles. É uma forma estranha de anunciar o apoio. Mas aí estava claro. No caso do golpe, ficou claro numa outra passagem, em que ele diz o seguinte, que eles incentivaram, abre aspas, a família militar, fecha aspas, a participar dos movimentos que desestabilizaram o governo, ou seja, daquele tipo de guerra híbrida, tá? Que é o uso de mecanismos psicossociais para desestabilizar um governo. Aí, obviamente, com a parceria com a mídia e com todo o demais que nós conhecemos, inclusive a Lava Jato. Então, eu acredito que eles tiveram uma participação indireta. Assim, indireta não é fraca, mas não visível, claramente visível, na desestabilização que leva ao golpe de 2016. E acho que a fundamentação do que eu estou falando tem base no texto do senhor ex-comandante do Exército, general Vilas Boas. De outro lado, é interessante destacar que eu sempre me questionei, desde o início, se o Bolsonaro era criatura ou criador. Isso nesta composição. Posto que o Bolsonaro não tem partido, quem funciona como partido do Bolsonaro, quem funciona como o controlador do aparelho burocrático do Estado, é o partido militar, que fica cada vez mais claro quanto mais passa o tempo. E se não vejamos,
mais de 6 mil quadros que estão na alta cúpula do Estado. A Casa Civil é militar, é estranho, né? Mas é militar. O Ministério da Saúde, que era o ministério mais importante diante da pandemia, foi militarizado. As agências, né, reguladoras, né, são dirigidas por militares. As principais estatais são dirigidas por militares. E os quadros intermediários de direção. Então, você tem, no caso do Bolsonaro, essa parte da alta oficialidade, da reserva e um pedaço da ativa fazendo papel de partido militar. Partido por quê? Porque representa uma concepção do país. E o lamentável é que parece que não tem projeto para o país. Quando falam de soberania e estendem a soberania para a Amazônia, eu fico me perguntando como é possível olhar e fazer a defesa da Amazônia como uma questão de soberania do Brasil, o que ela é, e, ao mesmo tempo, permitir esse violento desmatamento e, sobretudo, esse avanço sobre as nossas riquezas naturais. Porque a Amazônia, né, eu sei perfeitamente, ela tem muitos minérios. Ela tem tantos tradicionais, né, como aqueles chamados terras raras, os minérios que dão base. Por exemplo, o potássio, né, que se encontra, né, no Brasil, principalmente na Amazônia. O potássio é elemento fundamental para a agricultura. E nós sempre impedimos que a parte do potássio que eles olham está debaixo, uma parte, ela passa por debaixo do rio Amazonas. Então, proteger a Amazônia é proteger a população indígena, que integra a nacionalidade brasileira, é proteger as riquezas naturais do país, é proteger a floresta em pé, que é uma riqueza inimaginável, é proteger a nossa biodiversidade. Então, que soberania é essa? Que vende as estatais, que entrega o que me estarreceu à Embraer, porque eu sei qual é o papel da Embraer. A Embraer, o papel da Embraer é quando a gente fez o acordo do jato, né, com os suecos. Por que a gente conseguia garantir transferência de tecnologia? Porque nós tínhamos a Embraer. E a Embraer funcionava como uma empresa extremamente bem posicionada que eles venderam para a Boeing. A Boeing entregou por causa daquele desastre do avião da Boeing, é desastre tecnológico que eu estou falando, não é o desastre puramente de perdas de vidas humanas, o que foi gravíssimo. E só se transformou num desastre tecnológico porque descobriram os defeitos do avião e a irresponsabilidade do lucro a qualquer preço. A irresponsabilidade em termos de vidas humanas. Então, eu vou dizer para vocês, para mim, tá, hoje há uma conjunção no Brasil de vários segmentos. Eles podem até vir a romper algum dia, mas a conjunção é clara. Tem o Partido Militar, toda a corrente que é mais movimento, né, miliciana, etc., fascista, tem o grande interesse a parte financeira e que hoje ocupa todas as áreas, industrial, agrícola e de serviços, e, né, esses segmentos da burocracia de Estado, que foi parte do Ministério Público, parte do Judiciário, na Operação Lava Jato. Então, você tem aí esse processo. Eu não acho que nós temos um quadro de ditadura militar. Acho que não é essa a questão. É híbrido, bastante híbrido. Tem características fascistas, tem características herdadas da tradição de intervenção militar do Brasil, tem características neoliberais. Aliás, tem uma troca, eu entrego
É assim que o governo Bolsonaro faz. Eu entrego a privatização da Eletrobras e vocês fiquem calmos aí. Então, tudo isso faz parte desse jogo.